332 milhões foi o corte da educação. Maior do que o governo anterior, mas até agora não vi movimento. Agora não vi movimentos estudantis indo para a rua criticar os cortes do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Teve corte de 452 milhões na saúde. Contra os trabalhadores, quem mais sente isso é o trabalhador. O que mais me incomoda é o silêncio. Eu gostaria de iniciar a minha fala nessa tarde, senhores vereadores, falando sobre algumas pautas de nível federal. Há algum tempo já eu venho separando um material e até vou explicar o motivo de eu não ter trazido antes. Eu procuro ser o mais justo possível e também não é do meu perfil jogar para a torcida algumas coisas. Mas hoje nós estamos enfrentando um momento bem difícil, né, referente ao desmatamento da nossa Amazônia, para a gente começar. A gente tem o maior desmatamento nos últimos 16 anos, assim também como uma notícia dada em março, que o desmatamento na Amazônia triplica em março e faz trimestre fechar como o segundo pior desde 2008. Então a gente vê que o atual governo, ao contrário do que dizia, não está fazendo uma boa gestão nessa questão. A própria ministra do Meio Ambiente não está satisfeita com a atual gestão, com o atual governo. Mas por que eu não trouxe isso antes, em março, quando vi essa notícia, e trouxe só agora, que a gente está vendo aí a Amazônia pegando fogo? A crítica maior é ao silêncio da grande mídia, a crítica maior é o silêncio de alguns líderes, porque no governo passado, Madruga, era uma barulheira. No governo passado começou a ter pequenos focos de incêndio, a gritaria era grande, da grande mídia, de alguns artistas, da menina que pintou a girafa no corpo. Agora a gente não vê mais essas críticas, agora a gente vê só silêncio. Então eu não jogo pra torcida, que a gente sabe que é histórico esse problema na Amazônia, que a gente tem que lutar sempre. Só que para ficar bem claro a diferença de quando é uma pessoa no governo, um lado ideológico no governo, e quando é o outro. Aquele que prometeu, se elegeu em cima disso, defender essa causa, não está fazendo nada para conter. E aqueles que criticaram no governo passado, aqueles que criticaram gestões anteriores, hoje estão caladinhos. Silêncio, só silêncio, principalmente da grande mídia, de líderes e de alguns artistas. Também de ONGs, estão bem quietinhas algumas ONGs, não estão falando sobre o assunto. Ainda na esfera federal, esse é o silêncio maior de todos, o maior silêncio de todos, que é os cortes na educação, Madruga. Já vi no passado, nos 4 anos do governo Bolsonaro, manifestações contra os cortes da educação. Não teve até o momento. Me falaram que vai ter. E se tiver, eu vou junto. Se tiver, eu vou junto, Madruga. Porque eu acho que não vai ter. E o silêncio é muito grande também. O silêncio é muito grande. 332 milhões foi o corte da educação. Maior do que o governo anterior. Mas até agora não vi movimento. Agora não vi movimentos estudantis indo para a rua criticar os cortes do governo Luiz Inácio Lula da Silva na educação, colocando aí em perigo, né, aquilo que é feito com as verbas discricionárias, as manutenções, alguns utensílios, pesquisas, mas tu não vê, o silêncio é enorme, é muito grande, da grande mídia, de alguns estudantes, lideranças, todos quietinhos. Aí eu pego também o corte na educação e pego da saúde. Cadê o pessoal do Vivo SUS? Também teve corte de 452 milhões na saúde. Mas eu não sou hipócrita. Eu não vim jogar para a torcida. Porque esses cortes, muitas vezes, se faz necessário para não incorrer no crime de responsabilidade fiscal. E é isso que acontecia também no governo anterior. Faz o bloqueio e até o final do ano vai desbloqueando. Às vezes é desbloqueado, às vezes não. Vou dar o exemplo de 2019, na época o ministro da Educação, Abraham Weintraub, desbloqueou todo o valor para as universidades federais. Nós vamos ver se até o final dessa gestão vão liberar. A minha crítica não é essa. Isso faz parte da gestão, muito embora esse governo não tenha gestão nenhuma. A minha crítica é ao silêncio, à hipocrisia daqueles que foram para as ruas, criticar o corte no governo anterior e agora estão quietinhos. Ninguém foi para a rua. Ninguém está reclamando. A grande mídia toda quietinha. A classe política do PT e da esquerda quietinhos. A minha crítica é essa. Ainda, para encerrar a questão federal, mais um absurdo. Eu vim da indústria, vim do chão de firma. Trabalhei 7 anos na indústria. E a pior coisa, vereador Alex, sabe o que era? Era quando tu recebia o teu contra-cheque, vinha aquele desconto sindical, que tu não tinha a opção de dizer que não queria descontar. Vinha de maneira obrigatória aquele desconto sindical. Era a pior coisa que tinha. No mês tu vinha aquele desconto. O governo Bolsonaro acabou. É voluntário. Paga quem quer. Agora está sendo estudado para que isso não aconteça mais, que novamente volte a ser obrigatório o desconto sindical. Mais uma vez,
Aqueles que se diziam trabalhar pelos trabalhadores estão indo contra os trabalhadores. Quem mais sente isso é o trabalhador, descontado de maneira obrigatória um valor no final do mês. Então, além de um governo, geralmente não sempre, governos de esquerda, eles trabalham para atrapalhar o empreendedor, trabalham para atrapalhar quem produz, quem gera emprego, agora também estão indo no sangue do trabalhador. Vão ter que, se essa proposta for para frente, vão ter que contribuir de maneira obrigatória. Isso é uma vergonha. O que mais me incomoda é o silêncio. A gente esperava que tudo isso ia acontecer. Eu não espero nada diferente de um governo de esquerda, PT, comunista, a não ser dessa forma. Porém, todavia, entretanto, o silêncio é o que me incomoda. O silêncio. É enorme o silêncio. Estou esperando a manifestação.